Oi, 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 gente! Olá, poderosa! E aí, como estão? Mais um episódio, Bruna? Mais um episódio, já é o terceiro? Já é o terceiro. Ai, que tudo! Vamos. Olha, a gente começou falando, vamos tentar, vamos ver como que vai ser. E olha só. Já estamos no terceiro. Daqui a pouco estaremos no 30º. No 20, no 30, no 40, no 50, sem parar, né? Tem que pensar assim. Muito bem. Bruna, e olha só. Tá chegando algo muito especial, né? O que é? Nosso evento? Nosso evento, Poderosa Experience. Conta mais pra gente. Vamos falar mais Tira sobre isso. todas as dúvidas você, agora. Você, mulher que está aqui em Orlando, dia 15 de junho, teremos o Poderosa Experience. Um evento que, na verdade, é uma experiência, uma imersão, em que nós teremos um dia inteiro apenas para você, mulher, para que você se reconecte com o poder do seu feminino. E nesse dia, nós vamos ter dinâmicas, vivências, Comidinhas. bate-papo. Bate-papo, conexões. Network. Bruna, com você já certeza. participou, né? Ah, sim, gente. Tô com outra poderosa aqui, que a gente logo mais chama. É. Mas foi maravilhoso. Foi, assim, realmente um divisor de águas. Vira uma chavinha. A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes. Que, por mais que você ache que já sabe tudo, ou você tá super bem na vida, vai ter alguma coisinha lá, alguma dinâmica que vai fazer você pensar duas vezes e falar, peraí, Vai calma virar aí. uma chave, né? Vai fazer acontecer. É verdade, a gente está em constante evolução. Então, tudo aquilo que a gente busca, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, sempre vai agregar de alguma forma. Sim, ainda mais estando com outras mulheres, outros pensamentos, outras experiências de vida, muda tudo. Com certeza. Vamos, então, apresentar essas duas poderosas que estão aqui conosco hoje. Presente pra gente. Quem estamos aqui. Sejam muito bem-vindas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer Luciana Eliseu, Verônica, as duas poderosas que estão conosco aqui hoje, que fazem parte desse movimento, fazem parte do movimento Poderosas, abraçaram essa causa conosco. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês por aceitarem esse convite, esse chamado. Muito obrigada. E obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Sejam muito bem-vindas. Nós é que estamos felizes. Quem vai primeiro? O respeito é muito grande. Vai você. As duas juntas, pode falar. A mais velha? Pela mais velha sou eu. Imagina, deixa você. Não, eu que quero agradecer muito, muito, muito. E esse movimento, assim, realmente, o ano passado fez uma grande mudança na minha vida. Então, eu tô aqui mergulhada para poder passar essas informações, compartilhar, e quero que todo mundo tenha realmente essa vivência e esse resgate e essa experiência que foi realmente maravilhosa ano passado, Sim, né? sim. Foram poucas mulheres, mas acho que foram todas transformadas. Sim. E esse é o objetivo, né? E a Verônica, que eu conheço há muito tempo aqui, estou muito feliz dela estar entrando nesse movimento, tá apoiando, né, o movimento, tá. E quero muito que você realmente tenha esse benefício desse. Então, Desse pelo que eu tô momento. vendo, eu vou ser a mulher que vai ser transformada esse ano. Vai, com certeza. É a primeira Bastante vez, nova. a primeira vez que eu escutei. Eu primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade também de estar Sim. aqui, né? Assim que eu escutei o convite, né, das poderosas, eu vi a foto da Lu, que eu conheço já há bastante tempo, como ela mencionou, vi a foto da Silvia. Silvia. Isso aí. É isso aí. Sim. Nomes. Mas quando eu vi vocês juntas, eu digo, poderosas, eu tenho que estar aí. Claro que eu vou apoiar. Sim. Com certeza você é a maior beneficiada desse evento, porque Com certeza. pelo que eu entendi, eu não estive ainda no ano passado, mas eu entendi que é um momento de transformação. E que a gente nunca sabe tudo. A gente Exatamente. sempre vai Verdade. aprender mais. Eu nunca me considero uma pessoa que sei tudo. Todo dia eu aprendo e essa vai ser uma oportunidade, mais uma oportunidade para aprender. Que Que maravilha. delícia. Sejam Que muito delícia. bem-vindas. É uma alegria ter Obrigada. vocês conosco, porque, de certa forma, vocês foram atraídas a esse movimento porque vocês são mulheres poderosas. Então, sejam muito bem-vindas. Eu queria pedir para que vocês se apresentassem, né, brevemente, falassem um Quem é a pouquinho de Luciana, vocês, quem é a né? Verônica. Então, Lu, você pode se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você? Tá, eu sou Luciana Eliseu, quase 50 anos. Meio sério. Eu tenho 2 filhos, estou aqui nos Estados Unidos há 9 anos. Vai passar quase 10 anos. E aqui eu já passei por várias, né,
principalmente na parte de designer de interiores, lojas de decoração. Mas a minha parte muito grande aqui, que é um propósito, é a parte de liderança, né? Hoje eu estou à frente do Lead Mulher e tem um outro chamado, que é estar apoiando e ajudando mulheres a se resgatarem. Então, para mim está sendo um ponto bem importante participar, porque é o meu resgate e é o meu propósito de também estar oferecendo essa ajuda que veio para mim para outras mulheres. Tudo ligado, tá vendo, gente? Obrigado. Verdade. E você? Eu não sabia que você estava também. Que mês que você faz? Meio século. Maio. Maio. Maio do ano que vem, falta 10 meses. Então eu ganho, eu faço em setembro. É um privilégio, né? A gente chegar nessa idade, a gente já passou por tanto, já aprendemos tantos. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Verônica Braga, da VFB Insurance. Cheguei aqui em 2001, sou já mais de 23 anos agora. E nesses 23 anos como imigrante, poxa, que eu não passei aqui nesse país. Mas a minha história começa desde quando eu nasci. Realmente, eu creio que eu nasci com um propósito na minha vida. E Deus vem me lapidando e vem me preparando para hoje eu fazer o que eu mais amo fazer, que é servir. Eu sirvo muito a comunidade brasileira, que principalmente aqueles imigrantes que estão acabando de chegar, entra em contato com a minha empresa, a gente abraça, acolhe, explica a eles. A gente não só fala do que eu tenho para oferecer, que é o plano de saúde, mas muitas vezes pergunta coisas assim, tipo assim, e o que eu faço para abrir uma conta no banco? Qual é o melhor médico? As perguntas de quem acaba de chegar. É verdade que aqui é assim, é assado? A gente vai esclarecendo algumas dúvidas para eles. E para mim é uma maravilha, porque eu lembro quando eu cheguei. Sim. Quando eu cheguei aqui, como eu queria que alguém me falasse alguma coisa. E não tinha brasileiro, não tinha ninguém. Então, para as famílias que estão chegando, as pessoas que estão chegando aqui, até os que já estão aqui. Eu que já estou aqui 23 anos, tem coisas que eu aprendo todo dia. Então, para mim é sempre um privilégio poder ajudar as pessoas. E eu encontrei minha missão e faço com muito amor e carinho esse trabalho. Que maravilha, né? Incrível, que poderosas, né? não? Elas têm uma missão muito importante. Aliás, por falar em poderosa, Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta. O que pra você é ser uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é uma mulher que tem o controle da sua vida, que ela consegue identificar suas fraquezas e seus pontos fortes. É uma mulher que consegue ter uma visão de vida muito mais ampla do que só o material. Né? Tem que ter fé, tem que ter coragem e tem que ter o princípio de tudo, que é a base da mulher, que é o amor. Uau, poderoso, hein? Poderoso, vou bater palmas. É isso, né? Arrasou. E pra você, Verônica? Olha, eu fiquei aqui... Com tudo que ela falou, eu já disse tudo, né? O que pra você é ser uma mulher poderosa, Verônica? Então, quando eu imaginava mulher poderosa, quando eu vi mulher, eu fiquei pensando, né, no tema mulher poderosa. E eu fiquei pensando, mulher poderosa. Eu imaginei a Superwoman, a Superhero, a Wonder Woman, enfim. Mas a realidade, a mulher poderosa é essa do dia a dia, pensando. É aquela que levanta todo dia, que tem que deixar o filho na escola, que tem que sair para trabalhar e que tem que cuidar da casa e cuidar, às vezes, de employees e de tudo. Eu encontro isso um superpower. E, mais uma vez, como falou a Lu, a gente saber nossas debilidades e nossos pontos fortes. Porque quando a gente conhece as nossas debilidades, a gente se fortalece. Onde precisa ser fortalecido, procura ajuda. E quando a gente só concentra no forte, se deixa de crescer. A gente tem que concentrar também, ver onde que a gente pode melhorar cada dia. E fazer a diferença na vida de uma pessoa. Todo dia escolher uma pessoa para fazer a diferença. Nossa. É verdade. Nossa, essa questão de você fazer a diferença na vida do outro. Não, muitas coisas que você falou aqui eu concordo. E você traz algo que a gente traz para o movimento, que é justamente essa imagem, essa figura da Mulher Maravilha. Porque ela, para muitas mulheres, é a representação de ser poderosa. Isso. Mas, na verdade, o que a gente desenvolve é justamente o que você trouxe. Essa mulher real, da vida real. E como que ela pode, de fato, ter excelentes resultados, mas sem se desconectar da sua essência. Então... Esse é o meu, vou dizer, o challenge, minha dificuldade, às vezes, porque eu querendo resolver tudo, para tudo e todo mundo, às vezes eu esqueço de mim. Então, por isso é o intuito do movimento, porque nós que estamos à frente, que passamos por milhares de situações, a gente tem que ter a rédea da situação e controlar tudo, a gente acaba perdendo o controle da sua própria vida interior. Então,
Esse realmente é o E o movimento. mais engraçado é que eu tô nessa fase, né? Aí. Chegando no meu século, depois de tudo que já passei, eu tô querendo olhar para mim agora. Eu já tenho, graças a Deus, eu consegui montar uma equipe maravilhosa na minha empresa. E eu já posso dizer assim, hoje eu vou sair para fazer um podcast, amanhã eu não vou estar aqui. Você atende... Momentos específicos. Então, esse momento é para mim, realmente, de poder me conectar com outras mulheres, de poder conhecer, como eu falei, né? Conhecer outras pessoas, que não seja só Criar ali conexões. no meu dia a dia, que é resolver problema, que é ajudar... Tem que tirar um tempinho para mim também. Sim, exatamente. Então, mas vamos voltar um pouquinho lá, Luciana. Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, como foi para você começar do zero novamente, apesar de você ter uma carreira lá no Brasil e tudo no Brasil? Como que foi, assim, chegar e ser uma mulher e ter que fazer tudo do zero novamente? Então, e para mim foi uma coisa bem diferente de todo mundo, né? Porque quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha um diagnóstico não muito positivo de saúde. E eu vim realmente para poder ter mais tempo hábil com os meus filhos e passar princípios e valores que às vezes fica difícil. Você tá no teu país de origem, cheio de pessoas em voltas, e você não tem aquele 100% aquela tua liberdade. Então, assim, para mim foi libertador. Tá aqui, apesar das dificuldades, eu tenho que aprender absolutamente tudo, que eu vim de uma situação completamente diferente no Brasil, que eu não fazia, assim, serviços de casa, absolutamente nada. E desafiador pelo diagnóstico que eu tinha e o que eu tinha que enfrentar para frente. E aqui foi o meu divisor de águas. Eu já tinha passado por outras situações, mas aqui foi o divisor. Ou eu controlo a minha vida, a minha mente e o caminho que eu tenho que seguir e fazer o que eu tenho que fazer por mim, sendo feliz do jeito que eu desejo, ou não ter. Foi meio que uma decisão, aqui, né? Você, mulher, você teve que tomar essa decisão de fato, né? Se parar pra pensar, ela foi, né, pelo caminho. Tipo, eu tenho que sim mudar de país ou fazer esse movimento para tentar se resgatar nessa situação. Então, Porque e foi realmente... consciente. Tá vendo? Isso daí foi bem consciente. Então, para mim, foi uma história bem diferente do que todo mundo vem para Sim. cá. Então, assim, a luta foi difícil, mas eu não digo que foi difícil. Para mim, foi cada dia uma vitória. Foi para melhor, né? Na Não, verdade, uma a decisão. vitória para os meus filhos, para mim. Apesar da minha família ter sido separada, né? Nesse meio do caminho, também foi uma vitória de eu aprender a ter... A gente tem que aprender a se amar. Sim. A gente tem que aprender a andar sozinha. A gente tem que aprender a ter a vontade de estar com você mesmo e crescer por você, não pelos outros. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente sempre está ao outro, a servir aos outros, a servir a que os outros vão pensar como que vai ser, e nunca a você, o que você quer. Então, quando você tem um diagnóstico que não é muito positivo, referente, você não tem muito tempo perante a vida, você tem que pensar, o que eu quero? Sim. O que eu vou fazer? Tá tendo como no momento, eu vou né? fazer para eu ser feliz? Porque a felicidade para uns, às vezes é comprar um carro novo, Exato. maravilhoso, às vezes é morar num luxo, às vezes é ter qualidade de tempo com os filhos. Então, o que você quer para você? Então, assim, quando você depara com uma situação que é um pouco mais complexa, então você começa a entender que o mundo é muito além disso. Sim. Então, para mim foi assim maravilhosa a experiência até hoje. Que história, né? Incrível, né? Que experiência. A Luciana tem uma história de vida maravilhosa. Não Ela é à toa poderia, que tá a gente poderia aqui, né? passar um podcast e não ia dar tempo dela Exato. compartilhar todos os detalhes, né? Porque eu Mas conheço um quem pouco for no mais. evento vai saber um pouquinho mais, Quem estiver lá no né? evento vai saber um pouquinho mais Não vai dar dessas pra falar histórias. tudo, né? Mas Exato. ainda assim, alguns outros Vai ter detalhes. que ter vários outros eventos. Porque realmente é bem interessante, né, a sua história de vinda para cá. Porque normalmente as pessoas que vêm para os Estados Unidos, elas vêm também em busca de uma vida melhor, Sim. mas geralmente mais relacionada a essa questão educacional, segurança financeira, né? E você toma essa decisão meio que para, de certa forma, aproveitar mais a sua vida, de alguma maneira, ter essa qualidade,
ter este tempo e essa segurança também, né, de certa forma, porque esse país, em alguns aspectos, traz essa sensação de segurança, principalmente nessa parte da educação e tudo mais, de liberdade. Mas uma decisão de eu vou fazer essa mudança por mim e para poder curtir mais os meus filhos e a minha estrutura. Sim, para eles foram muito importantes. Muito importante. Porque a inclusão também no Brasil, hoje eu acho que pode estar melhor, mas eles pequenos, eu sentia, dentro até da sociedade que a gente vivia, era muito difícil fazer a inclusão de crianças autistas. Hoje se fala muito mais de autismo, eles são muito mais libertos, né? Eles conquistam, todos, né? Todos eles. Hoje a gente tem essa conquista. E também era um outro ponto, né? Então, assim, como poder fazer aqui a inclusão de... Eu não sabia nem que meu menor era, mas só meu mais velho. Então, assim, como fazer essa inclusão aqui? Eu tinha estudado um pouco sobre isso, né? Então, também é um outro ponto, um outro desafio. Ela realmente se preparou para ela, para os filhos e tudo mais. Até foi consciente, mas inconscientemente você fez esse movimento para tentar achar uma solução melhor para a vida de vocês. A gente vai procurando caminhos, porque na vida a gente tem que achar o caminho que faz sentido para nós. Sim. E às vezes o caminho que faz sentido para nós não faz muito sentido para as outras pessoas. Então, assim, muita gente falava assim: como que você vai sair daqui de todo esse conforto, sozinha, de tudo isso, vai para lá, né? Se tiver feito algumas cirurgias mais complexas, como que você vai passar por isso? Né? Então, assim, mas o meu sentido de vida, a minha busca, fez e hoje eu vejo que valeu a pena. Exato. Apesar de todas, a gente sabe que imigrante passa por N situações, a gente passa por desafios empresariais, passa por desafios até de casa. Sim. Até de como quebra uma torneira se você tá sozinha. Quem tem marido é mais fácil, né? Sim, quer dizer, se tem um marido que faça alguma coisa. Que faça também, né? Aqui tem os maridos de aluguel. Mas assim, a gente vai aprendendo quando você tem a liberdade de ter tua vida na tua mão, é libertador. Eu acho que a maioria das mulheres deveriam aprender. Isso eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando em todos os sentidos. Emocionalmente, né? E eu passei por N situações que foram me mostrando isso. Eu fui caindo em várias coisas que eu falei... Estava me mostrando, né? Sim. Deus me mostrava aquilo. Se liberta disso, exatamente disso. E eu passei por várias situações aqui que também valeram a pena. Então, mais uma das situações foi essa com os meninos. Também foi super consciente. As outras... eu fui caindo inconscientemente. Foram acontecendo, né? As outras, a vida foi trazendo, faz parte. Eu falo assim, a vida tá em movimento o tempo todo, né? Se a gente... É que nem um jogo de xadrez. Quando a gente movimenta uma peça, muda todo o jogo. Então, assim, a gente tem que estar sempre em movimento. Se a gente também parar, as coisas, né? Exatamente. Fazer esse movimento consciente, não é mesmo? Para que a gente possa fazer essas mudanças de maneira consistente. Sim. Verônica, e eu queria te fazer uma pergunta também. Você é empresária, é mãe? Você 4 é mãe? filhos. 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Pois é, então empresária, mãe, trabalha numa área que eu imagino que deve exigir um pouco mais do seu emocional, do seu envolvimento, não só profissional, mas também emocional. Porque quando a gente trabalha com saúde, a gente se envolve de certa forma, né? Com certeza. Com a história das pessoas. Pois é, como que foi para você quando você chegou aqui nos Estados Unidos, né? Para você começar este seu trabalho? Da onde surgiu isso, né? Como que foi esse seu movimento aqui? Completamente diferente da Lu, foi totalmente... não foi uma opção. Quando eu cheguei, por exemplo, não foi uma tomada de decisão consciente, né? É um curso que a gente fez junto, não sei se você lembra a história do cretino. Tem um curso, uma parte que uma pessoa foi puxada na piscina cheia de alligators, ela teve que atravessar até o outro lado. E se ela chegasse lá, ela ganhava um grande prêmio. Mas ela não foi como é que eu falo? Ela não pulou, ela foi empurrada.
Vamos dizer que foi mais ou menos assim o meu caso. A dos leões, Uma né? ótima analogia. Mais ou menos assim. Jogada a roda dos leões. Eu stay home mom, ficava em casa cuidando. Para começar, né? Cheguei do Brasil aqui, meus filhos todos nasceram aqui. Meu sonho era ser mãe e ter meus filhos. Porque lá na minha cidade era um homem para 10. Então De eu conheci onde? do Ceará. Do Ceará. Na minha igreja, né? Da minha igreja. Sim. E na minha igreja era um rapaz magrinho, feio, e todas as meninas eram em cima. E eu, isso foi em 1999, 2000, eu conheci o meu ex, que agora é meu ex-marido. Casei e vim pra cá. Eu não tinha o sonho de vir pra cá, para os Estados Unidos. Meu sonho, na realidade, era ser mãe. Esse era o meu sonho. E eu encontrei o marido e agora eu vou ter meus filhos. Aconteceu disso aqui nos Estados Unidos. E, nossa, por um bom tempo fui muito feliz. Eu tenho 4 filhos, né, desse relacionamento. E eu era muito de fazer serviços voluntários. Trabalhava um part-timezinho, mas eu não pagava conta. Meu serviço que eu fazia voluntário na escola, nas igrejas. E era assim a minha vidinha, um part-timezinho, a maior parte cuidando dos meus filhos. Até que um dia aconteceu do cretino me empurrar na piscina. Meu Deus. E eu não saí da zona de conforto porque eu quis. Eu fui realmente obrigada a sair. 4 filhos para criar. Minha filha tinha 12 meses. Uau. E o que aconteceu, como a maioria das pessoas quando chegam aqui, elas vão para faxina, elas vão fazer aqueles trabalhinhos assim, porque é o que dá mais, né? E mais rápido. E para mim não perder minha casa e perder tudo que eu tinha, eu tive que ir para faxina, que era o dinheiro mais rápido que eu tinha para pagar minhas contas. E graças a Deus, por um bom tempo eu pude manter meus filhos, minha casa e tudo através desse trabalho. Você já era aqui em Orlando? Aqui em Orlando, eu sempre morei em Orlando, Flórida. E durante esse processo, chega um tempo que você diz assim, eu posso fazer mais, né? Aquilo ali já não me satisfazia. Eu estava com minhas contas pagas, meus filhos estavam bem na escola, com toda a dificuldade, limpando 3 casas por dia e tudo. O corpo já estava cansado e eu sofri muito de pânico ataque nesse período e ansiedade pela situação que eu passei, que não era só a parte financeira, mas a parte emocional e muitas coisas que aconteceu nesse período. Então, chegando a um dia dessas crises de pânico, de ataque e ansiedade, minha vizinha estava no seguro de vida. E aí eu falei, opa, isso vai me ajudar, porque eu pensava, se eu morrer aqui nos Estados Unidos, se acontecer alguma coisa com os pais, seus filhos vai ser pro foster parents, que a gente chama, né, e espalha 4 crianças, quem vai pegar 4 crianças? Nossa, gente, isso só uma pausa, só pra gente falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Aqui nos Estados Unidos isso é uma questão, viu? É muito no preocupante. Brasil é um pouco mais Você tem tranquilo. família, né? Aqui, Exatamente. Você tem Aqui, que se deixar você tudo não à tem... E tem que fazer detalhe, documento gente, pra com isso. 4 filhos sem família aqui. Era só eu, meu esposo, que estava numa situação muito difícil, que não podia contar com ele. E aí era eu e meus 4 filhos. Uma de 12 meses, meu filho maior tinha 8 fazendo 9 anos. Ou seja, era tudo pequenininho. Então, era uma época muito difícil. Com razão, eu tinha as crises de ataque, de pânico, ansiedade, tudo quanto vocês imaginam. Só de pensar, se acontecer alguma coisa comigo, o que eu vou fazer com meus filhos? Quem vai ficar com meus filhos? Eu tenho que fazer pelo menos seguro de vida, porque eu tenho uma amiga que pode me ajudar. Se eu deixar dinheiro para ela ajudar, né? Então, o seguro... Foi aí por onde eu comecei, na parte de seguros. Porque eu pensei, seguro de vida me trouxe paz na minha vida. De verdade, eu pude dormir, porque agora eu sei se acontecer alguma coisa comigo, a minha amiga vai ter dinheiro pro college, vai ter dinheiro para ajudar meus filhos. Eu não quero que eles vá pro Brasil, porque eles nem português sabem falar direito. Era muito difícil. Outra realidade, né? Outra realidade. E o que acontece? A partir daí, eu comecei a fazer... E eu não conhecia ninguém para fazer seguro de vida, mas eu fiz o meu. Então, eu vou fazer seguro de vida. Para tirar a licença, amiga, limpando 3 casas por dia. E escritório de noite. E o curso e não 4 é fácil, crianças, tá? Não é fácil. Não é fácil. Eu já fiz esse Não, curso. porque eu já comecei realmente. Agora imagina, after school, before school, limpar escritório de noite, depois limpar 3 casas Uau. e estudar. E cuidar das crianças E cuidar da casa das no geral, crianças, né? no Não é geral. só- 4 filhos. Eu 4 tenho filhos. uma e às vezes eu fico Uma um pouquinho bênção, maluca. meu tesouro Olha só. da minha vida, ela porque pra mim é um eles... exemplo, assim... A gente fez um curso há 10 anos atrás, né? 10 anos. Foi o primeiro curso de Mastermind aqui, né? Mastermind. Foi a Nos nossa Estados primeira Unidos. turma. E eu achei a história da Vê incrível. Naquela época eu porque- tava nadando ainda. Nadando. Tava... Verônica, e aí assim, olha só, você contou um pouco de como foi essa sua trajetória, né? E como que você conseguiu encontrar esse equilíbrio de conciliar o seu trabalho, a sua vida de mãe
e a sua vida como mulher, né? Porque um pouco do seu discurso aqui deixa bem claro pra mim que você, em alguns momentos, teve que entrar nesse papel da super-heroína mesmo, né? Eu vou ter que resolver, eu vou ter que fazer. Nem tanto por escolha, mas por falta de opção. Por falta de opção, essa é a verdade. Eu tive que pôr a capa da Super-heroína. Da Mulher Maravilha. Não foi opção, eu tinha que colocar. Muitas vezes sentava e chorava e levantava e seguia, porque não tinha tempo para chorar tampouco. E isso me ajudou até a não entrar em depressão, porque eu tinha 4 vidinhas dependendo de mim. Isso que eu digo, era a minha força de levantar todo dia e fazer o que eu tinha que fazer. Conciliar. Hoje em dia, eu tenho um namorado, ele fala, você tem muito lado masculino, você tem que deixar o lado feminino sair, porque eu quero decidir, resolver e fazer tudo. Desde os 10 anos, a gente sabe a minha história toda. Minha história começou já do Brasil. Desde os 10 anos, eu tomo de conta de mim sozinha. Eu sempre decidi, eu tive que me defender de várias coisas sozinha. Porque é uma outra história longa. Ou seja, por isso que eu digo, Deus vem me preparando desde quando eu nasci. Essa é a minha... Sim. De saber sobreviver, de saber me defender, de saber proteger quem está do meu lado. E essa foi a minha capa que Deus me deu. Eu nasci com ela, praticamente. E como que é difícil conciliar realmente a mulher, a mãe, a empresária, Separar tudo isso. Separar, porque você começa a ter... Eu sou feminina, sim, eu me visto como mulher, eu ajo como mulher, mas eu tenho um lado masculino muito forte, de decisão, de fazer as coisas, e é difícil conciliar, achar o balance da mulher. A energia masculina prevalece por conta de todas essas demandas que você teve durante toda a sua vida, né? Mas quando você tem consciência também disso, você vai tendo consciência, você vai realmente abrindo mão de algumas coisas e deixando espaço. É por isso que eu falei, eu estou entrando nessa fase agora, eu já consegui montar uma equipe onde me apoia bastante, estabilizar. Assim. As crianças hoje, já estão grandes, maravilhosas. Meu filho já vai fazer 21 anos esse ano, minha filha já tem 12. Então, eu trabalho com meu filho, meus 2 filhos trabalham comigo. Estão estudando para tirar a licença. Engraçado, nasceram aqui, falam inglês perfeito e têm dificuldade de tirar a licença. Mas é a geração. Não é a geração. Porque não é fácil, gente. Não é. Gente, e se vocês souberem que eu passei com 96 pontos, o ponto mais alto dessa licença, e a coisa de milagre de Deus, na primeira vez. Uau. Não é à toa, né? Por isso que ela tem tanto destaque e sucesso né? Nessa profissão. Mas realmente era pra ser. Deus. Era inconsciente, na verdade. Foi o meu chamado. Você não tinha tempo para errar. Não tinha tempo pra errar. O seu inconsciente falou, não tem tempo. Com os crocodilos, precisava bora lá. Agora ou nunca. Não tem como. É incrível, eu reconheço a mão de Deus, a proteção dele na minha vida, assim, fortemente mesmo, de verdade, porque... Que incrível. Ai, Deus é maravilhoso. Sem ele eu não podia fazer nada sozinha. Essa é a verdade. Nada, né? Não somos nada. É isso mesmo. E, Verônica, vou continuar aqui com você antes da gente passar pra Lu, porque eu queria entender um pouco melhor como que é a sua rotina hoje, né? Como que é a sua rotina? Você tem um momento do dia que você estava falando sobre essa questão de ter essa energia masculina mais presente. Isso é muito comum com mulheres que, de fato, precisaram se virar desde muito novas, ou que... chegaram na sua idade adulta e tiveram essa situação que também aconteceu com você, de você se ver sozinha com seus filhos e ter que assumir o papel da mulher e também do homem da casa, não é verdade? Mas e hoje? Como é a sua rotina hoje? Mudou alguma coisa em relação a isso? Você consegue separar um tempo para olhar para essa mulher que é a Verônica? Eu tô nesse processo. Esse ano eu tirei já 2 semanas de férias, que por anos eu não tirava. E penso em tirar mais, um mês em julho, então para poder me concentrar mais nas crianças que estão crescendo e um pouquinho para mim, né? Eu tenho que me colocar nessa lista também. Meu dia a dia, hoje eu já amanheço mais. Eu amanheci o dia com o telefone, gente. Já estava com várias chamadas. Hoje eu coloquei um pouquinho no silencioso de manhã. Eu gosto de fazer minhas orações de manhã. Eu gosto de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele me dá. Oro pelos meus filhos, oro pelos meus empregados, oro pelos meus clientes, oro pelos meus amigos. Então eu tenho pelo menos uns 15, 20 minutos de agradecimento mesmo, só agradecendo. Que bom, porque eu só tenho que agradecer. Agora vai orar por nós. Exatamente, estou vendo vantagem nisso. Vai entrar na minha lista, com certeza. Maravilhosa. E assim, meu dia começa assim, com oração, com coração. E, às vezes, uma coisa que eu aprendi muito, se eu amanheço com o coração um pouquinho pesado, preocupação, disappointment, que acontece muito, né? A gente com pessoas. Aí eu tenho consciência, isso eu faço conscientemente, uma mudança
mudança no meu coração, na minha cabeça, de limpar o sentimento de tristeza, de decepção, de preocupação. Super importante. E agradeço, e agradeço, e agradeço. Isso me dá um... Hoje mesmo eu comecei assim, eu vinha orando, cantando, porque eu comecei pensando, deixa, let it go. E aí, já tô aqui feliz da vida de novo. Maravilhosa. E isso é muito importante. Você sabe que um dos pilares de conexão com o seu feminino é a conexão com Deus. Então, você de fato já se conecta aí mais com o lado feminino quando você tem esse tempo aí de conexão com a tua espiritualidade. Tá fazendo uma grande bom. diferença na minha vida. Com certeza. Que bacana. E você, Lu? Você é empresária, presidente do Lead Mulher. Além disso, você é mãe. Você tem todas essas outras questões. Como você lida com tudo isso? Como você consegue conciliar ser mulher? Então, eu aprendi... Eu tenho, assim, como se fosse um quarto, tá? Tem um quarto, tá todo bagunçado. Eu tenho minhas caixinhas. Então, assim, eu realmente faço a limpeza, faço a faxina do que não tá bom. Tiro tudo que não tá bom. Muitas coisas aconteceram nesses últimos anos e todos os dias a gente tem algumas experiências de pessoas, de vivências que não são positivas. Eu limpo realmente isso. E eu tento administrar. Até agora há pouco eu estava com 3, 4 projetos rodando tudo ao mesmo tempo, um pouco mais, até empresas no Brasil, aqui. Mas as crianças que são um pouco mais dependentes, eu preciso ter um pouco mais de atenção. Não são dependentes, eles são independentes. Eu estou criando para serem independentes, por isso me dá um pouco mais de demanda. Mas não deixa de ser mãe que tem que controlar de certa forma, né? E eu me coloquei assim, nesse quarto eu me coloquei em primeiro lugar hoje. Então, assim, eu preciso estar viva para eu poder fazer qualquer outra coisa. E não só viva viva fisicamente, viva emocionalmente, viva, de energia, de tudo. Então, assim, a gente não é só o corpo, né? Então, assim, o corpo é de menos, que a gente só... Então, assim, a gente tem que ter essa energia. Então, eu realmente faço todas as minhas orações, eu tenho meu tempo para fazer minha ginástica, eu tenho meu tempo para cuidar de mim, ou ter algum tempo da semana para ter contato com alguma amiga, conversar sobre alguma coisa que me interesse. Sim. Além de estudar, agora eu tô com uma mudança aí na minha vida, que eu tô querendo fazer outras coisas, então eu tô... E aí realmente eu vou colocando. Então, assim, casa, eu vou dando check, assim, a minha casa organizada, limpa, ótimo, maravilhoso, meus filhos, ok. Esses trabalhos, eu colocava uma lista enorme. A gente fica estressada, Exato. fica ansiosa, fica com... Eu não sei pra onde ir, como fazer, porque você não vai chegar lá. Tudo que você quer fazer é tentar fugir de tudo aquilo. Eu faço assim, tá? Desse projeto, o que eu tenho que fazer? 2 coisas. Aí, eu vou conseguir fazer aquilo. Desse projeto, eu tenho que fazer isso. Desse aqui, eu tenho que fazer... Então, assim, eu faço uma lista pequena para eu conseguir, naquele dia, chegar no final do dia, falar assim, eu cumpri, não me deu ansiedade, não... Eu consegui, a minha casa tá limpa, meus filhos estão arrumados, eu tô bem, eu consegui cumprir, às vezes não consigo fazer tudo no dia, mas eu consegui cumprir 90%. Sim. Então, assim, a gente também tem que parar de ser exigente, de querer fazer tudo. E dar atenção para esses... o corpo fala, né? Se você tá sentindo alguma coisinha, que nem você falou, eu acordei hoje já meio ansiosa, meio assim... O nosso corpo está dizendo que alguma coisa ali não está tão alinhada. Se você não se enxerga, a hora que a gente está nadando nos crocodilos, o teu sangue está quente. Você não está pensando. Então, às vezes, você está vivendo uma vida que você não tá, você só tá vivendo. Exato. E você não tá sabendo o que está acontecendo. Tá pode sobrevivendo, estar tudo ótimo, na verdade, mas pode né? estar tudo ótimo, entendeu? Survive mode, é o que eu chamo. Isso, survival Exato. mode. Eu vejo muita gente passando por coisas maravilhosas na vida, só que assim, no fundo, a hora que elas pararem, ou param, né, alguns minutos, o que eu tô fazendo? Porque, assim, tá dentro daquele contexto. Às vezes, até coisa boa. Muito trabalho, dinheiro, família tudo, agitada, viagens. Mas, assim, a gente tem que parar pelo menos meia hora por dia para pensar em você. E, assim, como realmente tá. Esvaziar e ver se vem algum sentimento. Esse sentimento, você tem que trabalhar. Que às vezes é um sentimento, você tá lá no meio de uma festa. A gente conversou esses dias. Foi. No meio de uma festa,
Só que você tá sozinha. Porque você tem que se bloquear de muita coisa que acontece, principalmente aqui. Você tá aqui num monte de gente, em quem eu posso confiar? Em quem que eu posso fazer? Então, assim, isso você tem que trabalhar diariamente. Sim. Então, você tem que esvaziar a tua mente, o teu corpo e deixar vir o pensamento e resolver. E colocar as caixinhas. Para mim, as caixinhas funcionam muito bem. Na minha vista aqui, eu tenho as caixinhas, eu só vou colocando cada coisa no lugar das caixinhas e deixar tudo organizado. Não precisa estar perfeito. Isso, Não precisa estar perfeito. Essas dicas são maravilhosas, né? Das caixinhas. Muito bacana. Não, isso é neurolinguística, né? Você trabalha tudo no teu visual, na tua mente, você pode reprogramar a tua mente, você pode organizar a tua mente. Você organizando a tua mente, a vida vai. A vida funciona como você está programada. Isso são dicas maravilhosas. Falando das caixinhas, desculpa, que eu tô aprendendo aqui. Claro, né? Eu também. Falando das caixinhas, eu sempre penso que a gente não deve guardar, a gente deve limpar. Assim, não armazenar. Eu chamo os holders, a pessoa que fica segurando muita coisa. Como você faz com as caixinhas? Você guarda só as coisas boas? As caixinhas são para organizar a são vida. Os então, assim, a casa, ok, a minha casa é uma caixinha. O sentimento, é isso que eu falo. O sentimento, a gente tem que parar esse sentimento ruim. Que você tem que lavar e deixar aí. Entendi. Você trabalha isso de manhã. Então, por isso que você tá com tudo organizado. Então, você tem as coisas boas, você vai guardar lá. Os sentimentos bons, ou as tuas conquistas, os teus sonhos. A gente falou muito de sonho ontem. Sim. Então, assim, a gente esquece dos sonhos. A gente não tem tempo para A gente deixa na caixinha sonhar, empoeirada ali pouquinho, né? Às vezes não tem nem caixinha, né, para os sonhos, né? Acho que não é importante. Talvez se tivesse a caixinha, estaria mais... Teria uma certa importância, né? E assim, então, para mim, o mais importante da vida hoje é você parar. Ter 30 minutos na sua vida para você realmente ver o que você está pensando, o que você está sentindo. Sim. E daquilo você fazer uma reprogramação, ou daquilo você pegar o que você esqueceu. Então, que a gente, muitas vezes, a gente... É que a Sil falou, né? A gente sobrevive, não vive, né? Sim. E para quem tem uma experiência de vida de querer viver, é diferente de viver. Sim. Querer viver, você tem uma ansiedade até maior. Quase morte. E aí tem a impressão que é pouco tempo e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não é muito. Não. A gente, para se conectar, é muito pouco tempo. E com técnicas que a gente vai aprendendo. Sim. Eu tô ansiosa para o evento. Vai ser maravilhoso. E por falar em se maravilhoso. conectar, né, Lu? Você sentiu em algum momento, assim, da sua vida, da sua trajetória, no passado ou recentemente, que você tenha sentido que você tenha se desconectado desse seu feminino, da sua essência feminina? Em algum momento. Nessa trajetória? Muito. É? Muito. Muito, principalmente nessa fase que você tem que ser a heroína. Que você tem que... Na verdade, cada uma tem uma história. Sim. E todas as mulheres, você pode ver, todas as mulheres que chegam lá, que estão em alguma forma de evidência, alguma dor elas passaram. Porque ou é na dor ou é no amor. Mas é muito difícil você... Ser no amor. Poucas pessoas. Então, assim, eu por muitas vezes eu me desconectei. Eu desacreditei. Eu deixei ir os meus sonhos. Eu matei todas as coisas para sobreviver. E se você se conectar e você buscar isso e ter essa consciência que você precisa se conectar, é a coisa mais importante. E eu sei que eu me desconectei por várias vezes. E essa luta é constante. Por isso que não é assim, conectei, pum, tô ligada. Tão bom, né? Agora eu sou feminina, meu feminino está perfeito. Alguma coisa acontece agora, alguma pessoa te fala alguma coisa que vai te dar uma chave, ou uma situação que vai acontecer, que você vai ficar insegura. Alguma coisa vai te dar uma chave para você se desconectar e se proteger, pôr tua armadura. Então, você tem que ter inteligência para entender até que ponto você realmente pode se desconectar. Então, assim, você tem que ter a consciência, você tendo as ferramentas, você entendendo como faz, assim, não, peraí, isso daqui tá me desconectando
vão voltar. Trazer de vão volta. voltar com uma inteligência Sim. emocional. Sim. Às vezes você tá numa situação, tem gente gritando, estressada, aquela coisa toda, aí você fala assim, você pode ficar nervosa com aquela situação, aí você fica assim, o que tá acontecendo? Vamos voltar. Eu sempre me tiro do cenário. Se enxerga de fora. Eu enxergo e tento olhar a situação. Calma, então vamos ter calma. Isso é muito E a mesma importante. coisa hoje, entendendo que quando eu me desconectei. Incrível. Então eu olho e falo assim, eu tô desconectada, eu preciso voltar. Sim. A Essa Verônica percepção mesmo. é super importante, né? A Verônica mesmo, ela citou em alguns momentos que ela sentiu que ela sentava, chorava e não vai dar e tudo mais. Mas conta mais ou menos quando você sentiu que você perdeu também a sua essência. Pra ser sincera com vocês, hoje que eu tô mais consciente disso. Na época eu não tinha consciência. Eu tava, lembra, no survival mode, Sim. naquele... Você Da não tem- sobrevivência. Na sobrevivência. Sim. Então era... Claro que naquele momento que eu sentia assim, tô conseguindo mais, era o momento que eu mais me fortalecia com Deus. Era o momento que eu mais sentia que Ele me pegava pela mão e vamos, tu pode. Sim. E eu acho que esse momento eu me conectava, com certeza, me conectei muito com Ele, mas eu não tinha muita consciência do que realmente estava acontecendo, né? A Lu, ela é bem mais consciente. Eu digo, Deus tem muita misericórdia de mim. Mas é que eu tive que aprender, não só na dor da sobrevivência, mas foi uma situação um pouco mais... Eu tive que me apegar muito a Deus, né? E a gente tem que ter uma consciência assim. Deus não é só o Deus. A gente tem o Deus, nosso Deus. Nosso Deus. Sim. Então, a gente tem que acreditar primeiro em Deus e depois em você. Sempre. Então, essa desconexão que, às vezes, no modo de sobrevivência a gente esquece do nosso Deus. Exatamente. Da nossa luz interna, da nossa conquista, da onde a gente pode chegar, acreditar no que você pode fazer. Sim. Então, esse eu acho que é o principal ponto. Não é só acreditar só no Deus e sobreviver. A gente, quando você... Tem que, Você sempre acreditou em você. Sim. Por mais, eu lembro do curso que a gente fez, ela era a mais tímida. Eu falei, gente, que mulher incrível. A Lu era a única que chegava a falar comigo, porque eu era bem caladinha. E ela super... E eu falava, ela me contou um pouco da história, eu falava assim, você é uma mulher incrível. Você é uma mulher que vai chegar lá. Eu falava isso pra ela. Falava. Obrigada por isso, porque isso me motivou. Às vezes, gente, uma amiga, uma palavra que vem, às vezes você tá tão assim, sentindo que você tá no fim, que você acha que não consegue, ou nadando e não chega. Às vezes uma palavra que você dá, como você me deu, te motiva. E você olha assim, é verdade, já passei, já cheguei até aqui, eu posso continuar. Isso eu me lembro, eu gosto muito de ler. Vocês já leram Think and Go Rich? Tem a parte, né? Eu gosto de comparar as pessoas a um diamante. O diamante, ele é bruto, ele não brilha. Ele tem que passar por um processo de limpar até ele chegar naquele brilho maravilhoso. E nós, mulheres, nós seres humanos, somos um diamante mesmo. Sim. Na mão de Deus, ele vai lapidando. O meu lapidou bastante. Bastante. Muito lapidadas. Agora é esse brilho, esplendor aí que ilumina onde passa, né? Então, verdade. agradecemos a Deus por sermos lapidadas, porque isso vai iluminar as pessoas ao nosso redor, com a nossa história, com a nossa experiência. Exatamente. E como eu estava te falando, às vezes, se vocês já leram esse livro, Think and Go Rich, Napoleão Hill, ele fala muito, né, da gente não desistir, porque às vezes você tá... Tem vários casos que ele conta, mas eu lembro muito do mineiro que tá lá, né, cavando para achar a mina de diamantes. Sim. E aí ele desiste e vende. Por 20 anos ele estava cavando diamante e não achava pequenas pedrinhas e vendeu. Assim, né? Assim, era só virar um pouquinho para a esquerda e achar. Ele já ia achar a mina de diamantes. Quem comprou a mina achou todo. Ele já tinha cavado tanto por 20 anos. E por desistir do sonho dele, por não persistir um pouquinho mais, e às vezes mudar um pouquinho a direção para left, right, esquerda, direita, e você vai chegar. E por muitos momentos, essa história desse livro me ajuda. Eu vou conseguir, porque eu tô... Não sei qual é a direita ou a esquerda, mas eu sei que Deus vai me guiar. E dentro da gente, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente né? sabe. Tem várias comprovações, várias mas pessoas também falando. A gente tem dois lados, né? Tem um lado que diz assim, desiste, isso já não vai dar, isso é muito trabalho, isso não é para ti. E tanto em voz interna,
como externa. Verdade. Eu tive a voz Sim. dos meus filhos, eu tive a voz do meu ex-marido, era todo, e amigas. Sim. Às vezes os teus amigos não te apoiam, porque não te apoiam. Então você diz, puxa vida, o que eu estou fazendo? Mas aí dentro de você tem a dizer, não, você pode, esse é o Sim. caminho, segue. Acredite. E aí é onde a gente acha a nossa mina, que está ali bem pertinho. Exatamente. Ontem a Sil falou um negócio bem interessante também, que tem um pouco ligado a isso, que nós mulheres, as mulheres que são poderosas, elas apoiam as outras. Então elas estão ao lado das outras, estão dando esse incentivo de alguma forma. Eu sempre fui assim na minha vida. Sim. Porque eu acho que eu não tive, eu fui oposto, eu nunca tive apoio. Então eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto de ver o melhor de cada pessoa e falar assim, nossa, isso é incrível. Às vezes é beleza física, às vezes é inteligência, às vezes... Mas cada um tem, tem o seu brilho, né? Você tem a capacidade de ver essas pessoas. Acho Verdade. muito bonito. eu Ela admiro tem isso em mesmo. você. Sim, De maravilhoso. reconhecer isso, de exaltar e de direcionar as pessoas. Isso. E isso É é, o líder. muito... É o líder, né? Por isso ela não tá à toa nessa posição, né? Mas eu acho que todas as mulheres deveriam ser assim. Concordo. E um dos pontos, Mas eu tu acho... sabe que não é assim, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente tem que se aproximar das que são. Mas um dos pontos do movimento é justamente esse. As mulheres se apoiarem, estarem ao lado e agradecendo umas às outras para que elas cheguem aonde elas têm que chegar. Então, assim, algumas vão brilhar muito mais que as outras e a gente tem que aplaudir isso. Então, a gente tem que aplaudir a vitória das mulheres. Então, assim, o que a gente vê no dia a dia é muito ao contrário. Então, só que assim, a gente tem que começar. Tem que fazer a diferença, A gente tem que plantar. O que eu dizia ontem é o seguinte, que nessa posição de competir com outra mulher, todas nós perdemos força. Sim. Quem está competindo com a outra perde força, né? Porque essa rivalidade, ela não é sadia e ela não é natural do feminino. A natureza feminina, ela é uma natureza de acolher, né? de Acolher, trabalhar amor, de trabalhar em comunidade. Se a gente pensar, né, no passado, como eram as comunidades no passado? Como eram as vilas no passado? As mulheres todas se ajudavam. Nascia um bebezinho, não era só a mãe que cuidava do bebezinho, era todo mundo que cuidava bonito, daquele né? bebê. Não era lindo? Pois é possível continuar sendo assim, né? Mas aí, essa nossa vida moderna nos colocou também nessa situação de estar em posições que têm mais a ver com o masculino. E a gente acabou internalizando características que são características mais presentes no masculino. Por exemplo, competitividade é uma característica do masculino. Sim, total. E eles utilizam isso de maneira saudável, porque eles não competem entre eles. Né? Numa situação de amizade ou de... Né? Eles tanto que competem eles no são mercado muito de mais trabalho, né? Sim. Eles competem numa competição de verdade, no esporte, né? Mas quando você vê um grupo de amigos, por exemplo, não existe competição Não ali, existe, né? Então, E eles se apoiam muito, né? então quando a mulher ela entra nessa posição de competição, ela entra num masculino ferido. Ela não tá nem no masculino saudável, ela tá num masculino ferido. Então a gente realmente tem que olhar para isso. E aí, eu queria, assim, pedir para vocês se vocês poderiam dar algum conselho. Que conselhos vocês dariam para as outras mulheres que elas estão buscando essa Fora tudo isso conexão? que vocês já disseram, né? Exatamente. Porque tudo Então, foi um conselho. Qual conselho vocês dariam para essas mulheres que estão tentando fazer essa reconexão com a sua própria essência? Pode começar, Verônica? Que conselho você daria? Bom, eu vou dar o conselho que eu tenho me dado a mim mesma. Primeiro de tudo, tirar um tempo para elas, né? De elas reconhecer os sentimentos. Porque às vezes na nossa vida tão corrida, a gente não para escutar o que o teu coração está falando. Às vezes você está fazendo as coisas porque você está no molde de fazer. Vai, faz. Para e pensa e sente. Sente o coração, sente o que ele está te falando. E buscar uma conexão com Deus. Porque, como você falou, o Deus que está dentro da gente... Ele tem o que a gente precisa, a resposta do que a gente precisa. A gente só tem que parar para escutar e se conectar com Deus. Esse, basicamente, é o que eu estou fazendo hoje em dia e é o conselho que eu dou para vocês que estão me escutando. Logo mais você vai aprender mais coisas. Com certeza. No dia 15 eu estou lá. Com certeza. E você, Luciana, que conselho você daria para essas mulheres que estão buscando essa reconexão consigo mesma, com a sua essência, com o seu feminino? Olha, primeiro lugar, eu acho que
além de você se dar um tempo, se conectar com Deus, você tem que saber o que você quer da sua vida. Aonde você quer chegar? Aonde você vai pousar o teu avião? Porque, assim, é muito bonito a gente... eu quero me reconectar, eu quero fazer... Para onde você quer ir? Como que você quer fazer isso? Então, assim, além de... Porque aí você tendo fé, tendo um objetivo claro, sabendo onde você quer, o que você vai aceitar, o que você não vai aceitar. Nada vai te pedir, são né? os seus limites? Porque a gente não tem, às vezes a gente aceita migalhas, a gente às vezes, o que você merece, aonde você quer estar nesse patamar. Então você primeiro tem que reconhecer o que você quer e o que você é. Sim. E aí o resto é na fé e no conhecimento que você vai chegando. Adorei. Sensacional. O que você achou desse Maravilhosas. podcast? Eu aprendi muito. Eu também. Nossa, que histórias, né? Poderosas. Que Maravilhoso. histórias de vidas poderosas. É tão bom, né? E Escutar. eu acho que é inspiradora. A gente se inspira em mulheres e em histórias como as de vocês. Realmente é inspirador para nós. Escolhemos certo, né? Deixar as duas juntinhas, que já se conhecem, tem uma conexão incrível. Maravilhosas. Sim. E que pena, estamos finalizando o nosso Sim. podcast. Poderíamos ficar conversando aqui mais algumas horas, com Algumas certeza. semanas, eu acho. Quem sabe a gente não faz outros, Seria né? maravilhoso. A gente estava Sim. conversando um pouquinho antes de iniciar, né? Sim. Que prazer estar aqui com as poderosas. Eu estou muito Sim. feliz, gente. Muito obrigada. Foi A gente que maravilhoso poder agradece. estar aqui. E eu quero realmente me conectar mais com vocês, fora aqui do podcast, porque vocês são wonderful, Bora maravilhosos. tomar um café. Não, e eu acho que é uma coisa importante também, quando fala poderosa, a gente tem que lembrar que esse poder é o poder de você conseguir realmente se colocar onde você quer estar. Exatamente. Então, as pessoas às vezes falam poderosa, nossa, as poderosas. Estão se achando, estão se achando. A poderosa, porque assim, as pessoas confundem um pouco. Então, assim, vamos entender o que é o poder, da onde a gente quer estar e quer chegar. Sim. Esse é o projeto Poderosa, né? Exatamente. Então, eu já escutei várias coisas aí, porque a gente está numa sociedade, assim, Orlândia. livre, né? Sim. De comentários. Então, assim, poderosa é buscar o seu poder, o seu Exatamente. poder para você Se chegar empoderar. e ser aonde você Exato. quer estar. Não importa qual é a tua vontade de vida. Eu conheço milhares de mulheres. Poderosíssimas. E cada uma quer uma coisa Exato. diferente. E cada um também entende no seu nível de entendimento do momento. Porque eu acho muito interessante. Quando eu escolhi o nome Poderosa, eu sabia que ia ter um duplo sentido. Mas foi intencional. Por quê? Porque essa mulher que está conectada com a heroína, ela vê a poderosa como um empoderamento. As mulheres que estão conectadas, eu tô falando só das mulheres porque é um movimento voltado para a mulher, né? Sim. As mulheres que estão conectadas com o masculino ferido, elas vão enxergar isso, a palavra poderosa, como competição. Ela tá se achando a poderosa, entendeu? Essa mulher, ela tá conectada com o masculino ferido. Mas quando a mulher tá nessa busca, que todas nós aqui estamos, nessa busca de nos conectarmos com a nossa essência feminina, com o nosso poder interno, que esse é o poder, né? Que a Lu tava falando aqui, Isso. do Poderosa. Ela olha pra isso e, de fato, vê o que tá escrito ali. Porque tá escrito, olha lá, o O do Poderosa, na verdade, é o símbolo do masculino e feminino. Não sei se vocês já tinham reparado. Né? Que é o equilíbrio das duas energias, masculino e feminino. E logo embaixo tá escrito, ó, ativando o poder do seu feminino. Então, é muito interessante a gente ver esse movimento. Porque a gente consegue entender, tudo que a gente fala sobre nós, a gente nunca fala sobre o outro. Então, quando alguém fala de alguma coisa ou de alguém, ela não tá falando do outro, ela tá falando de si mesma. E a gente consegue fazer essa análise. É muito interessante, é muito interessante. Mas, gente, olha só, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada por vocês terem compartilhado. Maravilhoso. A gente vai se histórias. soltando, né? Então, vontade de falar mais. Maravilhoso. Muito obrigada por vocês terem compartilhado um pouco da história de vida de vocês, que é inspiradora, da trajetória de vocês, que também é inspiradora para tantas mulheres, para nós e para as mulheres que estão escutando aqui. Motivar muita o gente, podcast né? também. Que às vezes está numa situação parecida, né? Que nem você ficou mãe sola de 4
crianças. É, né? Realmente de a pessoa tem que ser realmente poderosa. Né? Exato. O mais interessante, gente, que a minha história, às vezes uma pessoa me liga, tá chorando, tá reclamando. Eu tô na área de saúde, a gente lida com pessoas com depressão, com pânico, ataque, ansiedade, tudo isso. Como eu já passei por tudo isso, eu posso ajudá-las de uma maneira que acalma, que para mim é um privilégio, é uma bênção. Realmente Deus preparou você para chegar nesse nível. Né? Para ajudar outras pessoas. Bom, e eu quero aproveitar antes da gente finalizar aqui, convidar mais uma vez você, mulher que está aqui em Orlando, para participar com a gente desse dia que vai ser com certeza transformador para todos nós. É uma experiência incrível. Se você sente no seu coração que chegou a hora de você se conectar com o seu poder interno, com o seu feminino, participe desse movimento. Para você saber mais informações, lá no Instagram, @poderosas.ofcoficial. Tem todas as informações lá. O link para você. Também, vamos deixar? Uhum. Então tá. E o link para você se inscrever vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também lá no link da bio do nosso perfil oficial desse movimento. Nossos Instagrams também, fala o seu perfil. Vamos lá. @silmariano. O meu é Brubad, BRUBAD. @Luciana Eliseu. MyVFB Insurance ou MyVFB Insurance. Muito bem. Muito obrigada. É isso. E nos vemos no próximo. No próximo, gente. Até mais. mais. Tchau, tchau. Gratidão.